Felipe foi uma escolha minha. Essa frase chamou a minha atenção. Vocês querem destacar outras? Não, acho que a do Felipe chama atenção. Porque o Felipe Luiz estava mantido no cargo antes da chegada dele. Ele poderia O que ele quis dizer, na definir verdade, pela não permanência. o que ele quis dizer... Ele teve carta branca para tirar o Felipe. E Então, por isso que ele fala, Felipe é a escolha minha. Ok. Quando a gente olha... A manutenção do Felipe é a escolha dele. Ok. Ele teve a liberdade do presidente para fazer mudança, até porque se você traz um diretor esportivo, Claro. o diretor esportivo começar com um treinador que ele não gosta, não parece fazer tanto sentido. O cara pode ter outra filosofia também. Isso, né? por uma série de razões. Por outro lado, você pode também argumentar que, depois do que aconteceu na reta final do ano passado, seria um início extremamente impopular e que nenhum outro diretor esportivo que chegasse mudaria nesse cargo, mexeria nessa posição da comissão técnica, porque o Felipe Luiz terminou o ano em alta. Você pode até achar que a declaração ela soa um pouco personalista, né? Ele atraindo para ele. Só que você também pode ter a interpretação de que ela tem um pouco o poder ou a tentativa de proteger, né? Porque o futebol ele tem uma característica assim, e o próprio Boto ele cita isso em dado momento na entrevista. Os clubes, por vezes, o mesmo dirigente demite 10, 11 treinadores em sequência e os questionados são apenas os treinadores. Sim. E nunca o dirigente. Ele diz, se o Felipe falhar, a falha é minha, porque eu decidi pela permanência. Mas no futebol brasileiro ainda não chegamos a esse estágio, né? De responsabilizar o diretor de futebol pelo fracasso Então, ele se coloca à frente do processo, com o bônus e o ônus. Então, eu acho que tem essas duas interpretações. Dá para entender como algo personalista, mas também... Eu vou pelo lado mais centralizador. Eu achei ele bem centralizador. Eu acho que, assim, é um perfil que eu estou conhecendo. Realmente não conhecia o José Boto. É claro que você chega numa grande equipe como o Flamengo e aí você tem que mostrar a sua personalidade. E isso ele fez muito bem na coletiva. Eu assisti a coletiva quase que inteira. Mas, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Claro. E quando você começa a mudar muitas coisas logo de início, você corre o risco de, quando começar a dar errado, realmente vai falar, ué, mas o cara chegou, tudo bem, ele pode ter estudado o clube, mas ele não vive o clube. Tá. Nesse ponto, entendeu? Sim. Mas eu tô pensando aqui na função, tá? No carro. Tá. Não é melhor o cara chegando e dizendo que é com ele mesmo? Porque tem muito diretor de futebol que se esconde também, né? Sim, concordo com você. Chega quietinho, nos bastidores, agora se der errado também, então, mas eu acho que tem coisas que não precisa, são desnecessárias. Essa do Felipe Luiz, para mim, foi desnecessária. Para mim, foi. Então, assim, algumas coisas que ele falou hoje, nesse momento, na apresentação, eu achei desnecessária. Então, por isso que eu falo, às vezes você dar a sua carta, ou você mostrar aquilo que você quer como personalidade, como aquilo que você veio para trabalhar num grande clube como o Flamengo, é muito legal e eu tô com você. É melhor se apresentar aquilo que você tem, botar a cara, né, a tapa, como a gente brinca, do que se esconder num clube como o Flamengo, que dificilmente ele vai conseguir se esconder. Essa é a questão também. Mas eu vi ele um pouco assim, um pouco demais no início. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Pra mim, como ex-jogador, sou um pouco centralizador demais. Então... Jogador não gosta disso. Essa declaração, ela para mim, reforçou o primeiro traço que me chamou a atenção na coletiva. Não tinha mais ninguém na mesa. As apresentações do Flamengo nos últimos anos, fossem elas de treinador, de jogador, elas tinham, em geral, uma comitiva. Do presidente do clube até... passando pelo dirigente amador que comandava o futebol, Marcos Braz, até profissionais executivos do futebol. É evidente, ali o Boto se coloca como a figura, como o rosto do futebol do Flamengo sob o ponto de vista administrativo. É evidente que ele tem alguém a se reportar. Aparentemente, a figura de um vice-presidente de futebol, que até existe na estrutura, ela é muito mais para preencher uma exigência estatutária do que propriamente para ter funções de dia a dia. Mas a sensação é que o presidente, que o BAP, vai ser a figura a qual ele vai se reportar mais diretamente. Falta entender o restante do organograma, porque ele diz que vai trazer 2 pessoas para trabalhar junto dele, da confiança dele, e até onde vai a influência dele no processo. Por exemplo, assim, ele é o diretor técnico, o diretor esportivo do clube. Como funciona, por exemplo, a questão orçamentária do futebol? Tem um orçamento para o futebol, ele é o gestor desse orçamento, ele terá alguém ao lado dele, um profissional, para lidar com essa questão orçamentária?
questões de como dialogam os departamentos, como dialoga o futebol com questões comerciais e de marketing. É tudo em torno dele, porque faz muito tempo aqui, pelo menos da minha parte, faz muito tempo aqui, e inclusive quando analisava o Flamengo dos últimos anos, que eu dizia, o Flamengo tinha um executivo que não era com uma formação técnica em futebol, que era o Bruno Spindel, com muitas virtudes e muita coisa feita que deu certo no Flamengo, porque o Flamengo ganhou bastante nos últimos anos. O Marcos Braz como uma figura do dirigente voluntário. E eu sempre fazia questão de dizer, eu não defendia o afastamento deles. Eu achava que a estrutura faltava terceira pessoa, que era uma pessoa de conhecimento técnico capaz de sentar com o treinador e discutir por que essa forma de jogo e não outra? Esse modelo de treino conduz ao que a gente está buscando? José Boto é essa pessoa? Esse perfil ele tem. Então, o conceito de ter um diretor esportivo, eu não consigo ser contrário a ele. Eu acho que ele é bem-vindo no futebol e o Brasil não fabricou muito esse personagem. Fabricamos executivos... Tem umas tentativas com ex-treinadores, né? Paulo Autuori, depois mas por vezes muito instáveis, porque esses treinadores acabam se movendo entre os bastidores e o campo, não conseguem... Poucas tiveram um trabalho de longo prazo. Filipão, por exemplo, experimentou e não gostou, quis voltar a ser treinador. Isso. Agora, o nome José Boto, aí é mais difícil para a gente avaliar. Me parece que tem uma dose de risco elevada no processo. Ele conhece o campo, ele conhece as questões técnicas, ele tem experiência no futebol. Pode dar certo? Pode. Agora, na função de diretor esportivo, que abarca muito mais do que uma questão de detectar jogadores no mercado e montar elenco, porque é todo o funcionamento da área técnica de um departamento de futebol, aí é uma função que ele fez no PAOK da Grécia e num clube da Croácia. Dois contextos muito diferentes do Flamengo, do futebol brasileiro, e são passagens, acho que a amostragem para aferir que esse é o nome que com certeza chega no Flamengo para dar resultado, eu acho que ela é pequena. Então, acho que aí tem uma dose de risco e vamos aguardar o trabalho acontecer. Ele falou sobre uma dessas funções, né? Uma função que ele vai ter que num clube que investe, como é o caso do Flamengo, é uma função importante, contratar jogadores. Então, temos José Boto sobre reforços. Todos os dias com o Filipe tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, porque é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa. Esqueceu de tirar o casaco do cabide, né? O elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax, na altura com 18 anos ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. Quero registrar aqui, José Boto já mandou vocês da imprensa, né? Já deixa isso registrado, porque provavelmente haverá outros, né? E temos aí uma nova versão do gelo no sangue, não? O torcedor do Flamengo ele complementou essa questão dos jogadores de nome, com mais grife ou menos grife, com uma frase que eu achei bastante interessante. Assim, a gente quer a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Porque o futebol tem muito isso, né? O mercado de transferência, ele fabrica grandes celebrações na chegada de alguns jogadores, muitas vezes por nome, por grife, sem pensar bem no encaixe desses jogadores como um time. E o jogador, quando é anunciado, ele sempre dá certo, né? Porque não entrou em campo ainda. Então, só pelo nome. Vem aí o Richarlison, você fala, pô, Richarlison, bom, né? É titular, dá 10 para ele e tal. Aí o Richarlison entra em campo, aí é que você tem que ver, né? Se corresponde à expectativa, né? Então, algumas frases
que ele fala na coletiva inteira me chamam muita atenção. A minha indagação nesse momento, e aí é claro que a gente tem que esperar todo o processo que vai acontecer, de ver se realmente vai funcionar tudo isso que ele está falando, dessa forma que ele pensa que vai funcionar, mas até a própria questão de eu não quero agradar a torcida, tá? Que no final ele vai falar que não em janeiro, mas em dezembro. Mas assim, o que ele vai fazer então? Eu não consigo entender, entendeu? Eu tô achando que não é para agradar a torcida. Não, é para agradar quem? O diretor de futebol, ele vem para quem, então? Para agradar ele, então? Eu entendo essa frase mais como confiança no processo. Tipo assim, ó, torcedor, pode ou ficar não vai tranquilo. ceder a pressões. Mas mesmo... não vai porque mudar ele cita uma coisa, eu não vou contratar um jogador porque ele está indo para o Corinthians ou para o Palmeiras. Para entrar no meio e trazer, eu vou contratar o jogador que a gente entende que precisa. E se, por exemplo, ele anuncia agora um nome, né? Esse já está no noticiário, Lassina Traoré. E aí, se o torcedor do Flamengo decide que não é hora de trazer um jogador africano, que invenção de moda é essa, não queremos. O que ele está dizendo, então, é que ele vai ter pulso firme para bancar, porque ele confia no processo. Exatamente. E acha que em dezembro o torcedor do Flamengo vai estar amarradão com o Lassina Traoré, porque vai ser campeão de tudo. E pode ser que aconteça, mas eu acho que assim, algumas falas, eu acho que na apresentação são desnecessárias. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que ele... Chama muito, né? Exatamente, Chama não precisa. Chegou agora, calma, senta, respira, dá uma olhada, né? Vai um pouquinho mais de calma. Ele está num time que é muito enorme. É muito maior que ele. Eu não sei se ele não entendeu isso. A minha preocupação é essa. O Flamengo é muito maior, com todo o respeito ao Boto, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Boto seja pequeno, não. Mas o Flamengo é muito maior que ele. E eu acho que ele está se colocando muito à frente desse processo muito cedo. Está centralizando demais as coisas muito cedo. Tomara que dê certo. Eu não estou aqui também secando o Boto, não, pelo amor de Deus. Tomara que dê certo tudo isso que ele está pensando. Mas eu acho que algumas falas nesse momento são desnecessárias.